Esse canal é para quem vive o Galo intensamente. Curte aí, se inscreve e faz parte dessa massa apaixonada. Uma frase atravessa o silêncio do vestiário como uma lâmina: "Não joga mais comigo", diz para Cuca, queimando pontes com uma contundência que reverbera além do gramado. As palavras ecoam, chocam e transformam o ambiente. Em Vespasiano, após o clássico contra o Cruzeiro, não foi apenas uma derrota, foi um desabafo que acendeu um alerta: algo maior jaz por trás desse absoluto rompimento. Nas arquibancadas, a torcida tentou decifrar o gesto brusco entre técnico e jogador. A explosão de Cuca surge como uma ruptura na curva emocional de um time acostumado a jogadas calculadas e discursos brandos após os confrontos. Mas ali, naquele instante, toda a contenção foi abandonada. O técnico que já ergueu o Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil com esta camisa agora encerra com frieza um elo invisível. No Campeonato Brasileiro de 2025, o Atlético Mineiro figura na 12ª posição da tabela, flertando com a zona de turbulência, mas ainda longe do rebaixamento. O brasileiro se mostra imprevisível e desafiador para o Galo, que tenta retomar fôlego em meio a desentendimentos internos. E Hulk, com gols preciosos, segue sendo o farol do time, sustentando esperanças em tempos nebulosos. Além disso, o Atlético conquistou o Campeonato Mineiro em março, confirmando o hexacampeonato estadual, uma prova de força que contrasta com suas dificuldades no torneio nacional. Mas títulos regionais já não bastam para explicar a instabilidade atual. O foco se divide entre fechar o time, recuperar confiança e evitar que atritos internos destruam o que construíram entre janeiro e agora. Vespasiano, sede da cidade do Galo, sempre foi refúgio. Ali, treina-se, planeja-se, respira-se Atlético Mineiro. Mas o vestiário vive outro ar desde então. O comando tático segue nas mãos de Cuca, veterano que retornou ao Galo no fim de 2024 e acumula agora sua 4ª passagem pelo clube. A familiaridade com o ambiente parece não aliviar, mas intensificar a pressão. Toda palavra de um técnico experiente como ele, campeão da tríplice coroa com o clube, tem peso. Isso transforma a declaração em algo retumbante, um anúncio de ruptura que transcende o momento e se enraiza na narrativa do clube em 2025. Agora, entre os corredores do CT, paira a sombra de um questionamento profundo: quem seguirá com dignidade depois de uma ordem tão categórica? O conflito não nasce do nada. Pode ser sintoma de descompassos táticos, de cobranças não atendidas ou de frustração com resultados que não chegam. A proximidade dos confrontos decisivos na Copa do Brasil e na Sul-Americana agrava ainda mais. Sem união, o caminho adiante fica estreito e perigoso. E se o momento exige união, os gestos de ruptura sugerem o oposto. A exigência de foco, entrega e simetria entre técnicos e jogadores ganha renovado vigor quando as palavras viram mensagem. É quando o vestiário se torna campo de batalha psicológico, e cada líder precisa escolher se assume o fardo ou afunda junto com o time. Agora, a massa espera. É sede de esperança e medo, lealdade e cobrança. Vê Cuca, o homem que reescreveu capítulos gloriosos do clube, se fechar com uma frase seca. O clima se torna tenso e pulsante. O mineiríssimo segura essa pressão, ganha nova relevância e ecoa como lema silencioso entre quem veste a camisa. O futuro reserva duelos cruciais. O Galo encara a Copa do Brasil e Sul-Americana com urgência renovada. As brigas internas precisam retroceder diante da urgência tática, ou o peso dessa declaração virará obstáculo intransponível. Existe talento, história e ambição, mas, agora, é na gestão emocional que tudo pode ruir ou renascer. Cuca destruiu o silêncio. As palavras caminham rápidas e firmes. Resta saber se do choque nasce cicatriz ou ferida. O destino do clube em 2025 pode se chocar com isso, ou se reforçar. E a massa estará atenta a cada ponte que ceder, a cada fio que se rompe ou a cada tentativa de costura que surgir depois dessa sentença. No centro da tempestade, muitos torcedores tentam adivinhar o nome do atleta que recebeu a sentença pública de Cuca. Entre os mais experientes, a lembrança imediata é de outros episódios em que o técnico adotou postura semelhante. Cuca não é um homem de meias palavras quando sente que a hierarquia do elenco foi desrespeitada ou que a confiança foi traída. O treinador constrói sua autoridade com base em princípios rígidos e cobra a mesma entrega que oferece.
Durante o clássico contra o Cruzeiro, válido pela 21ª rodada do Brasileirão, o desempenho do time foi marcado por falhas defensivas e erros técnicos que colocaram em risco um resultado até então equilibrado. Mas o que mais chamou a atenção foi a linguagem corporal entre Cuca e um jogador específico após uma substituição. O treinador, visivelmente irritado, evitou o tradicional cumprimento na beira do gramado e permaneceu de braços cruzados. Aquilo já indicava que algo estava por vir. Nos bastidores, comentários sugerem que o problema teria começado dias antes do clássico, em um treino de portões fechados. Fontes ligadas ao clube indicam que houve um atrito verbal entre o treinador e um dos titulares, envolvendo discussões sobre posicionamento e falta de comprometimento em determinadas jogadas. O que parecia um desentendimento pontual evoluiu para uma ruptura completa após o jogo. Cuca, conhecido por sua intensidade emocional, não costuma guardar para si aquilo que considera um desrespeito ao grupo. Seu estilo é o da confrontação direta. E embora muitos dirigentes já tenham tentado atenuar esse ímpeto ao longo das temporadas, é justamente essa autenticidade que tornou Cuca um ídolo da torcida, e também um profissional imprevisível em suas reações. O impacto da frase "não joga mais comigo" reverbera também nos corredores do clube. A diretoria, embora evite declarações públicas, se vê pressionada a tomar partido ou, no mínimo, agir para amenizar a crise. Manter a coesão do grupo em meio à tempestade virou missão urgente. Afinal, o calendário não para, e os jogos decisivos se acumulam à frente. No elenco, a situação gera desconforto. Alguns jogadores evitam comentar publicamente, mas o clima é de tensão. Afinal, qualquer manifestação pode ser interpretada como alinhamento com um lado ou outro. A liderança de Hulk, Arana e Everson se torna fundamental nesse momento. São eles que tentam costurar o ambiente, manter o foco nos treinos e evitar que o episódio se transforme em um racha no vestiário. O Galo tem um dos elencos mais valiosos do país. Com contratações de peso nos últimos 2 anos, como o retorno de Alan ao meio-campo, a chegada de Luan Cândido na lateral e o crescimento de garotos como Rubens e Alisson, o time tem profundidade e qualidade. Mas nenhum talento técnico se sustenta quando o ambiente interno desmorona. É preciso alinhar coração e razão, algo que, neste momento, parece distante. A postura de Cuca evidencia que ele não está disposto a recuar. O treinador quer firmeza, entrega e respeito. Ao romper com um jogador, ele também envia uma mensagem ao restante do elenco: ninguém está acima do projeto. Nem mesmo os mais experientes ou os mais valorizados. E é exatamente essa régua que incomoda alguns atletas, especialmente aqueles acostumados com tratamento diferenciado. A torcida, por sua vez, vive um dilema. Parte dos atleticanos apoia a rigidez de Cuca e vê na frase um recado necessário diante de um elenco por vezes acomodado. Outro grupo, no entanto, teme que o técnico esteja alimentando uma fogueira que pode sair do controle. A paixão e a cobrança andam de mãos dadas, e cada resultado em campo servirá como termômetro da paciência da massa. A MRV Arena, símbolo da nova era do Atlético, foi palco de cenas emocionantes neste ano, mas também de frustrações. A eliminação precoce na fase de grupos da Libertadores ainda dói, e os torcedores esperam que o time reaja nas competições restantes. Mas como reagir sem união? Como vencer sob tensão interna? São perguntas que pairam sobre cada treino e cada coletiva. O clássico contra o Cruzeiro, embora tecnicamente equilibrado, escancarou fragilidades emocionais. A intensidade do duelo foi além do campo e transbordou nos bastidores. A rivalidade, que deveria servir como combustível, tornou-se o estupim de um conflito mal resolvido. E agora, o Galo precisa decidir se irá estancar o sangramento ou permitir que ele infeccione o restante da temporada. A imprensa mineira tem repercutido o caso com intensidade. Há quem veja nisso o início do fim da atual gestão técnica. Outros apostam que será apenas mais um episódio entre tantos que marcam a relação intensa de Cuca com seus comandados. O fato é que o ambiente exige soluções rápidas, e maturidade para que os egos não sobreponham o escudo. A reapresentação do elenco no dia seguinte foi marcada por silêncio e semblantes fechados. A movimentação foi intensa nos bastidores da Cidade do Galo, com reuniões fechadas entre comissão técnica e diretoria.
A ausência do jogador envolvido no episódio gerou ainda mais especulações. Estaria ele afastado? Teria pedido rescisão? Nenhuma resposta oficial até agora. Na história do clube, momentos como esse já ocorreram antes, e cada um teve desfecho distinto. Em alguns, a ruptura levou a mudanças que impulsionaram o time. Em outros, resultaram em desmanches irreversíveis. O Atlético está diante de uma encruzilhada emocional. E cada passo dado agora ecoará por meses no futuro do clube. Respira fundo, torcedor. Mas antes de seguir, dá aquela força, deixa o like, se inscreve e bora continuar nesse ritmo de campeão. O Atlético Mineiro vive uma temporada marcada por contrastes. Enquanto celebra uma estrutura moderna, um elenco tecnicamente competitivo e investimentos relevantes, esbarra em instabilidades que nascem onde menos deveriam, no ambiente interno. A declaração de Cuca não é apenas uma frase de efeito, ela representa uma ruptura simbólica em um momento delicado do clube. Internamente, dirigentes se dividem entre manter o apoio irrestrito ao treinador ou abrir espaço para diálogo e tentativa de reconciliação. Há quem defenda uma conversa franca entre as partes envolvidas. Outros, porém, veem na postura de Cuca uma demonstração de autoridade necessária para manter a disciplina. O que poucos admitem é que a crise já ultrapassou os muros da cidade do Galo e se tornou um tema nacional. O silêncio do jogador envolvido é eloquente. Não há postagens, entrevistas ou notas de esclarecimento. Apenas o vácuo de uma ausência que diz muito. Muitos atletas já passaram por momentos assim, e a forma como reagem pode selar seu destino no clube. A torcida aguarda não apenas um posicionamento, mas também uma atitude que demonstre respeito à instituição. Cuca, por sua vez, segue trabalhando com sua habitual intensidade. Nos treinos seguintes ao episódio, aumentou o ritmo, cobrou posicionamento, exigiu movimentação e disciplinou cada detalhe. Para ele, o foco é o coletivo, e qualquer individualidade que atrapalhe esse objetivo será descartada sem hesitação. Na última coletiva, ao ser questionado sobre a frase dita, Cuca não recuou. Quando eu digo que não joga mais comigo, é porque essa é a verdade do momento. Aqui não tem espaço para corpo mole, falta de respeito ou vaidade. O Galo é maior que qualquer nome, declarou, olhando diretamente para a câmera. A frase, repetida em dezenas de portais, viralizou e virou manchete. Esse tipo de exposição pública não é comum no futebol brasileiro atual, cada vez mais blindado, calculado e midiático. Mas Cuca ainda carrega o perfil do técnico raiz, que diz o que pensa e assume as consequências. Isso torna admirado por muitos, mas também questionado por quem prefere uma gestão mais política dos conflitos. O elenco do Atlético agora precisa digerir o episódio e manter a coesão. Cada atleta observa atentamente os desdobramentos, porque sabe que amanhã pode ser o próximo alvo. Ao mesmo tempo, reconhecem que a exigência de Cuca não é apenas uma questão de ego, mas de entrega. O técnico quer ver intensidade, raça e comprometimento, pilares que sustentaram seus títulos no passado. O calendário não dá trégua. O próximo compromisso é fora de casa contra o Internacional, e uma vitória pode amenizar o clima. Em seguida, o Galo encara o Santos na MRV Arena em duelo decisivo pela Sul-Americana. São jogos que podem recolocar o time nos trilhos ou afundá-lo ainda mais na crise emocional que se instalou. A massa atleticana, acostumada com dramas, responde com paixão. As redes sociais explodem com opiniões divididas, mas a maioria defende que a hierarquia deve ser mantida. Para esse torcedor fiel, Cuca tem crédito. Ele é o comandante que entregou os dias mais gloriosos da história recente do clube, e, por isso, merece confiança mesmo em meio a turbulências. Mas a idolatria também exige resultado. E o futebol não perdoa sequências ruins. A história já mostrou que a mesma torcida que aplaude também cobra, e duramente. Se o episódio evoluir para uma queda de braço entre o técnico e parte do elenco, a diretoria será pressionada a escolher um lado. E, nesse momento, qualquer decisão poderá ser explosiva. Nos corredores da cidade do Galo, especula-se sobre possíveis reforços para a janela de setembro. Cuca já teria indicado 2 nomes para recompor o setor afetado pelo afastamento. A diretoria trabalha em silêncio,
ciente de que precisa mais do que bons nomes, precisa de líderes que entrem, joguem e respeitem a hierarquia. O momento do Galo exige maturidade. Cada palavra dita, cada gesto em campo, cada entrevista coletiva pode selar destinos. O elenco precisa compreender que o futebol é mais do que habilidade, é entrega diária, comprometimento coletivo e respeito a quem comanda. No fim das contas, o episódio da frase "não joga mais comigo" será lembrado como divisor de águas. Se o time reagir, pode virar o ponto de virada da temporada. Se desandar, será mais um capítulo de autodestruição em uma equipe que tinha tudo para brigar na parte de cima da tabela. A torcida não esquece e não perdoa quem abandona o barco no meio da tempestade. O momento é de união, e isso inclui respeito ao comandante. O Galo de 2025 ainda pode se reencontrar, mas para isso, é preciso que todos remem na mesma direção. Quem se recusar, vai ficar para trás. Como disse o próprio Cuca, aqui não tem espaço para vaidade. Encerrando com raça, do jeito que o Galo gosta. Curte, se inscreve e bora mostrar que aqui é Atlético até o fim.